Zombie Apocalypse. Cumprimento a todos com uma boa noite e vou estar aqui mais uma vez para gravar esse vídeo meditando na palavra de Deus, né? Vou estar meditando hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 16, e vou ler do 9 até o 16, para estar destacando mais o 15 e o 16. Então o título diz o seguinte: Aparição de Jesus depois de sua ressurreição. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E, ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. Indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto, e a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. 15 e 16, que eu quero deixar em destaque. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, a Bíblia está dizendo para nós aqui no Evangelho de Marcos, né? Jesus já tinha ressuscitado e apareceu primeiro a Maria Madalena e depois aos 11 discípulos. Nessa época já Judas já não fazia parte mais, não era 12 mais. Por quê? Porque Judas tinha traído Jesus, né? Judas Iscariotes, porque tem outro, né? Tem outro Judas da Bíblia, mas ele está falando aqui de Judas Iscariotes. Ele apareceu aos 11 e ele apareceu e eles não estavam crendo nele, tá? Ele não estava crendo, que ele apareceu para Maria Madalena e depois eles ficaram perplexos quando ele apareceu. Apareceu uma vez e apareceu pela segunda vez. E depois eu quero deixar de destaque aqui 15 e 16. Por quê? Porque o 15 e 16 fala: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, Jesus apareceu aos discípulos, quando ele esteve aqui, né? Ele deixou para que ensinou os discípulos e aquela grande multidão que sempre seguia com ele. Ele estava ali pregando e ensinando as boas novas, que é o Evangelho. E ele deixou, orientou, né? Sempre estava ali orientando os discípulos para quando ele partisse, ele subiu, igual ele tinha aqui já ressuscitado, tinha subido para o céu. Os discípulos desse continuação na pregação do Evangelho. E daí por diante, a partir daí do momento do discípulo levar o Evangelho, fica para todos nós também, que somos servos de Deus, de pregar o Evangelho. Então, nós temos que levar a palavra, né? Está pregando a palavra da salvação. E ele fala: aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Essa condenação é condenação à morte eterna. Não a morte física, mas a morte espiritual, como eu já disse aqui. Então, muitas vezes perguntam por que nós, né,
os cristãos, né, às vezes é muito chato quando fala do evangelho. Chama às vezes, né, fala os gritadores e às vezes até a gente sai para pregar, né, muitos não ouvem, mas não cabe eu estar comentando disso. Mas aí eu quero explicar para as pessoas o seguinte, é a obrigação de nós cristãos levar a palavra, porque deixou aqui falando para os discípulos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Falei, disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E não é só falou assim, vai você, não, ide e pregai. E se ele deixou isso para os discípulos naquele tempo, nós temos que dar continuação. É claro, os discípulos levassem, né? Porque ele já tinha vindo, ensinado o evangelho, explicado, ensinado, né? E através das curas, né? Dos testemunhos das pessoas, né? Que muitos foram curados. Jesus curou muitas pessoas ali, para que eles crescem nele e se fosse um seguidor de Jesus, estivesse seguindo Jesus de perto, não seguindo Jesus de longe, né? Que muitas vezes as pessoas às vezes falam, a gente pensa assim, né? Ah, eu tô seguindo Jesus, mas às vezes está seguindo, mas Jesus está tão longe. Não, Jesus tem que estar bem perto no nosso coração. E essa é a nossa responsabilidade de estar levando a palavra a toda criatura. Então, sempre que tivermos oportunidade de estar falando, nós temos que falar. Eu espero oportunidade para poder estar pregando o evangelho para as pessoas. E agora, eu estou gravando vídeo, porque já falei em vídeos anteriores, porque a gente não está podendo sair para poder estar pregando o evangelho nas ruas e distribuindo folheto, muitas vezes, né? E até abordando as pessoas e falando um pouco da palavra de Deus, não de religião, mas da palavra de Deus. E é a nossa responsabilidade. Eu falo com as pessoas, por que eu estou falando? Eu dou a explicação das pessoas, por que eu estou falando do evangelho, da palavra de Deus para você? Porque é obrigação, porque Jesus deixou aqui, não só para os discípulos, mas para nós. Os discípulos foram orientados, foram instruídos para que desse continuação. E ele fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E todos vão ouvir o evangelho, todos terão que ouvir. O mundo inteiro vão ouvir, terão que ouvir, não, vão ouvir a palavra. Se vão seguir, aí a gente não sabe. Mas o evangelho, eu quero dizer o seguinte, o evangelho tem que ser pregado em todo o mundo, para toda a criatura. E tem muitos lugares que ainda, tem povos que ainda não ouviu o evangelho. Então, quando, né, na Bíblia fala que quando o evangelho fosse pregado no mundo inteiro, Jesus iria voltar. E ele só vai voltar depois que o evangelho for todos ouvir a palavra. Ouvir alguém falar da palavra. Não estou falando que a pessoa vai seguir, mas tem que ser, igual eu estou falando aqui, eu tô fazendo um pouco de missões, de levar a palavra, porque eu gosto muito de trabalhar com missões, né? Eu sou obreira, mas eu também faço parte da liderança de missões, né? Eu sou vice-líder de missões. Então, eu acho é o dever de todo cristão falar de Jesus, não importa a religião. Cada um tem o seu jeito de falar, né? E cada um entende de uma forma correta, mas tem que estar aqui dentro da Bíblia. A Bíblia é a palavra da Bíblia, que é a verdade. E fala que aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Essa condenação é a condenação eterna, é a condenação, né, aquele que não crê, né? Aquele que não crê será condenado, não for batizado será condenado. Todos terão que, todos, né, ele ensina aqui, né, para que todos crescem. Mas nem todos os discípulos creram naquele momento, enquanto não viu, né, novamente. Tem até Tomé, tem até aquela parte na Bíblia que fala de Tomé,
que Tomé não crê, Tomé teve que ver para crer. Jesus teve que mostrar na mão a marca dos cravos para que ele cresce. Então, foi uma incredulidade também do discípulo. Então, e olha que ele estava andando, e ele sabia que Jesus ia morrer e ia ressuscitar. E ali, ele tinha ressuscitado, aqui fala da ressurreição antes, e depois da aparição de Jesus, depois da ressurreição dele, que apareceu primeiro a Maria Madalena, depois apareceu aos 11 discípulos, que ele ficou com 11 porque Judas traiu e estava fora. Aí lá em Atos dos Apóstolos, eles elegem outro discípulo que é Matias, que tem o nome de Matias, foi aí para completar os 12. E esses 12 foi instruído justamente para estar levando a palavra. E eu, mais uma vez, eu estou aqui para falar desse ide e pregar o evangelho. Estou falando da palavra de Deus, né? Do que está aqui dentro da Bíblia Sagrada, né? Eu deixo para todos vocês essa palavra e peço a Deus que abençoe vocês grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Zombie Apocalypse.